Olá, pessoal. Nós aqui outra vez, né? A falar sobre quadrática. Dessa vez eu vou fazer um vídeo bem rápido, tanto pelo horário quanto porque a gente precisa de objetividade. Então vamos lá. Aqui na lousa nós temos a descrição ou fórmula completa de uma função quadrática, né? Temos aqui a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Essa escrita, ela designa uma curva, né? Essa curva se chama parábola, que você vai encontrar do lado de cá. Na parábola, temos algumas curiosidades interessantes. Lembra que na outra aula eu falei de eixo, de simetria? Essa parábola aqui, ela não está perfeitinha, foi feita à mão, na cor vermelha, mas você nota a abertura para cima. Isso quer dizer que A é maior que zero, né? Esse eixo tracejado aqui passa justamente pelo centro da parábola. É o chamado eixo de simetria. Como é que eu localizo a abscissa e a ordenada de uma parábola? Se caísse uma questão dessa, a abscissa ela é dada pela expressão menos b sobre 2a, que nesse vídeo eu não vou demonstrar, vou te dar a fórmula pronta, né, para ganhar tempo. E para a gente encontrar o y, seria menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é uma letra grega que designa a expressão b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, sempre para a gente trabalhar com quadrática, no final da história, a gente vai interrelacionar os coeficientes, também chamados parâmetros, né? Os parâmetros A, B, C ou E. Então veja a importância deles, né? A, B e C, né? Veja a importância para achar o x do vértice, a abscissa do vértice, onde esse ponto aqui está localizado, eu divido menos a divisão do coeficiente B sobre duas vezes o coeficiente A. Já para encontrar o y, a gente divide menos o delta, que representa b ao quadrado menos 4ac, sobre 4a. Então, note que sempre estão relacionados três parâmetros, ok? Se fosse uma questão de parábola, que pedia alguma coisa, uma coisa chamada, por exemplo, ponto de mínimo e ponto de máximo. O que é isso? Como o nome já sugere, a parábola, quando tem o seu A positivo, a gente pode colocar isso ali para destacar, né? Quando o coeficiente A ele é maior que zero, a concavidade dela está para cima, então ela é aberta, né? O pessoal costuma associar essa abertura com um sorriso, né? Sorriso largo. Já quando o A é menor que zero, que é o segundo caso aqui, a gente tem o vértice cá em cima. Então note, imagine essa curva como o chute de uma bola, que você chama de bicuda, que você arremessa essa bola para cima e por efeito da gravidade ela faz essa trajetória vermelha e cai. Por que que ela, quando ela atinge esse ponto mais alto, é o chamado o ponto mais alto, daí o nome ponto de máximo, né? Então, quando a concavidade está voltada para baixo, o vértice da parábola se encontra no seu ponto mais alto. Assim como você faz o saque de uma bola de vôlei para passar de uma quadra para outra, né? A bola faz uma trajetória curvilínea. Essa trajetória curvilínea tem nome, chama-se parábola. E ela atinge uma altura e depois a gravidade força ela a cair, né? Ela continua a sua trajetória. Então, esse ponto mais alto, quando A é menor que zero, a concavidade está voltada para baixo, então te dá altura, é como se fosse o pico de uma montanha, né? Já aqui, a parte quando A é positivo, a parábola tem a sua concavidade voltada para cima. Logo, ela tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo, ele é considerado em relação ao eixo Y. Por isso que você encontra aqui embaixo essa fórmula dizendo isso. Quando A ele é maior que zero, a gente vai ter uma imagem, sempre a Y pertence aos reais, né? Está aqui no eixo das ordenadas, Y aqui. E essa parábola projeta a sua imagem sobre ele, tá vendo? Ela, como não tem fim, a gente pode dizer que a imagem dela começa onde? O y do vértice vai até o infinito, né? Ele vai até o infinito. Ela abre até o infinito. Quando a concavidade dela está para baixo, ela tem ponto de máximo. Note que esse ponto mais alto aqui é dado pela expressão menos delta sobre 4a. Todos os dois casos são dados por menos delta sobre 4a. Note que a frente da fórmula tem o menos. Então, quando esse A for negativo, menos com menos dará mais, esse ponto de máximo. Quando A for positivo, vai ser ponto de mínimo. Simplesmente isso. Quando alguém te perguntar o que é o ponto de máximo ou de mínimo, é a localização do y do vértice de uma parábola. Aqui você encontra a expressão algébrica, né, que é a imagem da função. Esse y pertence aos reais, claro, e esse y ele é maior que o y do vértice. Você tem o y do vértice nesse ponto e a imagem se projetando aqui ao infinito. Daí essa escrita aqui ou essa. Ok? Só isso. Agora, para uma prova, para o que a gente vai propor, melhor a gente considerar o lado de cá.
Por exemplo, o que é que a gente aprende no nono ano? A fórmula chamada resolutiva, né, que o pessoal chama de Bhaskara. E aí a gente memoriza. Então, para você responder qualquer questão que envolve, calcule as raízes da função quadrática, você vai utilizar realmente essa fórmula, porque ela é a fórmula que resolve qualquer função. A função quadrática ela pode estar na sua forma plena, ou pode faltar o coeficiente b ou c. Quando faltar o b e o c, ou ela estiver completa, nos três casos você resolve por Bhaskara. Porém, lá no nono ano, como você viu, é chamado de incompleta quando falta B ou quando falta C. Mas em qualquer caso pode sair por Bhaskara. Só que tem algumas coisinhas básicas para resolver equações quadráticas. Por exemplo, nós temos uma situação que a gente pode reescrever essa identidade dela da seguinte maneira: x ao quadrado menos s vezes x mais p. O que quer dizer o s? Soma. Quando são dadas duas raízes, a gente tem problemas que a gente diz assim, a soma das raízes também envolve os coeficientes b e a. Então é menos b sobre a. E quando quiser descobrir aqui esse produto, a gente entende que aqui é c sobre a. Vamos dar um exemplo numérico? Eu vou pegar uma equação muito conhecida, essa daqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse valor aqui seria o s. Para poder encontrar esse 5, esse s quer dizer que dois números somados dão 5. E esse 6 aqui quer dizer que dois números multiplicados dão 6. Então, quais são os... Note que a fórmula está escrito menos o s. Aqui já tem o menos, né? Então, esses dois valores aqui são positivos. Quais são os dois números que somados dão 5 e que multiplicados dão 6? Chegamos à conclusão que é 2 e 3. Então, ele seria a solução, sem fazer Bhaskara, sem nada. Esse seria a solução, seriam as raízes, 2 e 3. Note que 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Aí, se eu quisesse fazer por Bhaskara, né, aplicando a fórmula chamada dele, que não é dele, a gente vai ver depois, dá o mesmo resultado. Aqui é um caminho mais rápido de encontrar as raízes. Então, você tem problemas que relacionam a soma ao produto. A soma é dada por menos b sobre a, e o produto é dado sobre c sobre a. E também tem uma outra fórmula, essa fórmula é muito interessante para provas, né? Porque às vezes as pessoas te dão já as raízes de uma função e elas querem que você escreva a função que gerou aqueles dois resultados. Vamos fazer um exemplo, é a chamada forma fatorada. Está escrito aqui, ó. A forma fatorada, ou seja, detalhada da forma ax ao quadrado mais bx mais c, equivale ou é igual a vezes, abre parênteses, x menos a primeira raiz, fecha parênteses, vezes x menos a segunda raiz, fecha parênteses. Vou fazer esse exemplo porque pode estar na prova, né? Então, vou fazer aqui um exemplo prático, pagar isso aqui. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte caso que eu proponho assim, ó. Sabendo-se, né, que as raízes de uma equação, de uma função, equação não, da função quadrática, são menos 3 e 7. Note que eu já estou dizendo quem é x1 e quem é x2. São menos 3 e 7. Encontre a função. Olha que coisa maravilhosa. Será que quando uma questão fala isso, iremos aplicar Bhaskara? Não, porque a gente não sabe nem quem é a função. Como é que vai aplicar Bhaskara? Esse tipo de problema remete a esse último caso que eu te falei. Vou pegar um outro piloto para destacar, um outro marcador para destacar aqui. Vamos usar a seguinte fórmula. Para encontrarmos aquela forma geral, a gente vai partir da forma fatorada. Então fica a vezes x menos a primeira raiz, x' ou x1, vezes x menos a segunda raiz. Essa fórmula depois a gente demonstra em sala de aula, porque o tempo não permite, né? Então vamos lá. Não sabemos quem é x1? Sabemos. E x2? Jogamos aqui dentro. A vezes x menos a primeira raiz menos 3. Note que menos é da fórmula, então menos diante de menos mais. E x menos a segunda raiz. A segunda raiz é mais 7, positiva. Menos diante de mais é menos. Quando terminar esse cálculo aqui, que a gente desdobrar isso aqui, teremos a função que deu origem, né? A função que deu origem a esse cálculo aqui, ok? Então é simples assim, né? Para você calcular, simples assim, dessa maneira, né?
Você pode fazer a conta aqui e em seguida, né, vai estar determinado a função quadrática, ok? Simples dessa forma. E o A, a gente pode encontrar o A de diversas maneiras, né? Você pode usar a fórmula da soma, do produto, né, para encontrar o A, né? Porque ali ele diz que a soma de x1 mais x2 te dá menos b sobre A. E o produto de x1 por x2 te dá c sobre A. Por ali também a gente encontraria quem era B e quem era C, né? Daria uma expressão que depois a gente relacionaria uma com a outra para encontrar. E esse caminho aqui já te dá a fórmula o quê? Fatorada. Aí você consegue encontrar a função a partir daqui, ok? Uma outra situação que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é sobre o complemento de quadrados que eu fiz na outra aula, né? Expliquei a vocês rapidinho. Com outro exemplo, vou apagar essas fórmulas. Que é esse outro exemplo aqui. Vamos supor que alguém diga assim, f de x igual a x ao quadrado mais 6x, né? Como é que se encontram as raízes disso aí? Vamos usar primeiro o que você aprendeu no fundamental. A gente determina que A vale 1, não é isso? A sempre acompanha x ao quadrado. B sempre acompanha x elevado a 1, que é 6. E C não tem, se não tem é zero. Depois a gente calcula o discriminante, porque vai precisar dele na fórmula. Delta é igual a b ao quadrado, 6, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é zero. Delta é igual a 36, menos zero, que é igual a 36. Logo, delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, há duas raízes reais e distintas, né? Diferentes. Agora, pega a fórmula para encontrar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Temos menos b, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes a. E a vale 1, né? A vale 1. A é 1, tá aqui. Então, a gente tem duas situações. X é igual a menos 6, mais ou menos 6 sobre 2. Para o primeiro caso, x', ou x1, menos 6 somado a 6 dá 0. 0 sobre 2, 0. E para o segundo caso, menos 6 somado a menos 6 dá menos 12. Menos 12 sobre 2 dá menos 6. Então, as duas raízes são 0, menos 6, né, que é em ordem crescente, e 0. Tá vendo? É assim que se calcula direto usando a fórmula que vocês chamam de Bhaskara. Usando o complemento de quadrados, faríamos isso aqui. Ó. Faríamos um quadrado, conforme a gente falou na outra aula. Se a expressão é x ao quadrado menos 6, mais 6, né, a função, esse x ao quadrado já está naquele formato do quadrado maior, então não precisa dividir por a, né? Então isso aqui é x, ó. X e x. A área de um quadrado, base vezes altura, o L é ao quadrado, então essa aqui é o x ao quadrado. Se aqui é x, aqui também é x, aqui é x, né? Já essa parte que vale como b vezes x, no complemento de quadrado, representa essas duas áreas aqui, né? Dos dois retângulos. Então, esse 6 a gente pode dividir por 2, fica 2 vezes 3 vezes 6. São os dois retângulos, né? Então, esse 3 é a medida desse lado, e aqui é x. Então, qual é a área do retângulo? 3 vezes x. Se aqui é 3, aqui também é 3, né? Se aqui é x, aqui é x, aqui é x. Então, aqui também é 3, né? Então, a gente tem aqui x e 3, né? 3 vezes x, 3x. Ou seja, 2 vezes 3x. Cada 3 vezes x representa a área de um retângulo. 1 mais 1, 2, né? A gente fatorou esse 6 para mostrar que são dois retângulos. Para completar esse quadrado, está faltando que termo aqui? A gente vai perceber que é 3 por 3, né? Então está faltando 3 ao quadrado. É o termo que completa o trinômio. Então, resolvendo por esse método, que vai dar o mesmo resultado ali, a gente teria x ao quadrado mais 6x, mais, vou mudar de cor para chamar a atenção. Teríamos aqui igual ao termo que falta. Como esse termo não tinha e eu acrescentei, eu tenho que tirá-lo, né? Ele não fazia parte, né? E tudo isso é igual a quanto? A zero, né? Agora, essa estrutura aqui, ó, é o trinômio. O trinômio é composto por x mais 3 ao quadrado, né? Menos 3, isso é igual a zero. Então, vamos ter x ao quadrado, x mais 3, igual ao quadrado, né?
igual a 9, né? 3 ao quadrado, 9, menos 9 passa para lá com mais 9. Então, x mais 3, o inverso da potenciação é a radiciação. Como a raiz quadrada pode sair mais ou menos, temos que x mais 3 é igual a mais ou menos 3. Para o primeiro caso, teremos x mais 3 igual a 3 positivo. Passando outro 3 para lá, vai dar 0, né? E o segundo caso, vou fazer aqui dentro, aqui em cima, caso do espaço, diz que x mais 3 pode ser igual também a menos 3, né? Que é a outra possibilidade da raiz quadrada de 9. Passando esse menos 3 para lá, fica menos 3, o que dá menos 6. Logo, a solução é menos 6 e 0. Mesmo resultado pela fórmula de Bhaskara. Tá vendo? Esse caminho aqui é o chamado complemento de quadrados e esse aqui é a fórmula de Bhaskara. Portanto, se cair para calcular raízes, vocês têm essas duas opções. Sucesso, até a próxima. Tchau.